Olá pessoal, saudações, Tiago aqui. Achei interessante, estou fazendo esse vídeo para fazer algumas considerações e refletir um pouco sobre a fala contundente e poderosa de Roger Waters, músico do Pink Floyd, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas acima de tudo, sobre o estado da arte, sobre a conjuntura atual da segurança coletiva. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Praticamente não vi nenhum jornal, né, ou nenhum canal de YouTube dando destaque a essa fala. Só consegui encontrar no Syrian Analysis, onde o diretor do canal, né, o Kessel, ele postou a fala super importante, super atual do músico do Pink Floyd. Em sua fala, o Roger, ele traz alguns elementos que valem a pena refletir e considerar sobre o papel dessa instituição, Conselho de Segurança, o órgão executivo das Nações Unidas. Ou seja, estamos falando aqui do principal órgão responsável pela paz e segurança internacional. Não é a segurança dos Estados Unidos, não estamos falando da segurança da Rússia, da União Europeia e de nenhum país em particular, mas da segurança coletiva. Uma das questões importantes que o músico destacou na sua fala, para além dos momentos comoventes, né, foi justamente a paralisia dessa instituição, do Conselho de Segurança, e o papel dos Estados Unidos e da União Europeia de promover a divisão política, o caos e a mudança de regime em vários países do mundo. Tudo isso acontece enquanto o Conselho de Segurança das Nações Unidas assiste calado. Ou seja, a principal instituição cujo propósito primeiro é evitar, né, os horrores da guerra que foram testemunhados durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, hoje em dia esse órgão praticamente se apresenta inoperante, ineficiente. É interessante notar que dentro da academia temos duas perspectivas, né, de teóricos que pensam sobre as organizações internacionais, sobre o papel que elas cumprem e sobre a vulnerabilidade que essas instituições, em que essas instituições estão se apresentando. De um lado, nós temos um grupo, né, conhecido como os institucionalistas, que ele defende a importância dos organismos internacionais como fórum, né, de debate, de discussão e também de transparência, para tornar cada vez mais claro, né, o cálculo dos países e a compreensão de quais as intenções dos atores na cena internacional. Do outro lado, nós temos teóricos que falam sobre a inutilidade desses organismos, afirmando que eles, na prática, ou em muitas vezes, estão a serviço, né, dos detentores de quem realmente financiam esses organismos e ou de quem, em alguma maneira, consegue influenciar esses organismos. O fato é que essa discussão é extremamente relevante,
porque praticamente ninguém sobre o planeta Terra está seguro do que aconteceu na Ucrânia, do que tem acontecido na Palestina e em outros lugares da Terra. Né? Aqui eu gostaria de fazer um pequeno apanhado histórico de praticamente do papel, em grande medida, assim, sem muito peso na determinação, em determinar, né, a política mundial. A instituição, quando ela surge, a ideia central era colocar os grandes países de peso, com capacidade de ter, de dissuadir qualquer país que ousasse ameaçar outra nação. Né? Então, a capacidade dos países de declarar conflito, ela é transferida para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, só o Conselho de Segurança das Nações Unidas poderia autorizar um país a declarar guerra contra outro. Qual o ponto aqui? Logo, no nascedouro, no surgimento dessa instituição, nós temos um período que ficou conhecido como a Guerra Fria. Então, praticamente durante todo esse período, o Conselho de Segurança ele ficou paralisado pelo sistema de veto, né? Que são os 5 membros permanentes que detêm o poder de veto, que são China, Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra. Então, pelo sistema de veto, eles simplesmente vetavam qualquer iniciativa de paz. Após a queda da União Soviética, a instituição do Conselho de Segurança das Nações Unidas foi o período em que mais ela trabalhou. E o conceito de segurança coletiva foi o período também que ele mais se desenvolveu. É a partir daí que você vai conhecer como é que eu posso dizer, os mecanismos de estabelecimento da paz, né? Que são as missões de paz da ONU, né? Que são os peace building, peacekeeping, construindo a paz, mantendo a paz, né? Inclusive até forçando a paz. São conceitos que eu vou trabalhar aqui em outras lives para falar principalmente também sobre a evolução da segurança coletiva, que foi desembocar na ideia de segurança humana, que, a partir daí, relativiza a soberania dos Estados e permite a imposição da paz de maneira forçada. Tudo isso com o objetivo de garantir a proteção da dignidade da pessoa humana e do direito da pessoa humana, ou seja, do indivíduo em si, né? Tentando protegê-lo dos abusos dos Estados ou até da sua omissão. Só que o Roger, ele traz uma questão muito importante. E tem um momento em que ele se comove bastante com o fato, né, da mobilização de um efetivo enorme de militares. E geralmente quando a gente observa os políticos, né, chefes de Estado, secretário de Segurança, falando de maneira irresponsável, né, como se mobilizar
recursos militares fossem simplesmente mobilizar recursos materiais. O Roger, ele traz a memória de que, para além de militares, são seres humanos. E cada soldado é filho de alguém, é esposo de alguém, é irmão de alguém, é pai de alguém, é amigo de alguém. Né? E que ele traz um número catastrófico de soldados mortos de ambos os lados, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. E ele ainda lembra que toda essa tragédia poderia ter sido evitada. Essa é a questão que é mais inaceitável, porque temos todos os mecanismos, temos um direito internacional extremamente avançado, mas totalmente vulnerável ao poder financeiro e às vontades políticas particulares. O músico chega, inclusive, até a chorar, né, nesse momento. Seria interessante vocês verem o vídeo, vou deixar aqui na descrição abaixo, para vocês conferirem na íntegra. Tem uma outra questão que é super importante de falar, que é uma das grandes ameaças da segurança coletiva, que é a atuação de agências de inteligência estrangeiras e de organizações não governamentais, como a USAID, Freedom House, entre outras, na promoção da divisão política interna ao redor do mundo, dentro dos países, na promoção do caos e na promoção da mudança de governo. O músico, traz à memória quem foram os responsáveis pelo o movimento do Maidan, né? Em 2014, na Ucrânia, a Revolução Colorida do Maidan, quem estava por trás, promovendo toda aquela divisão, de maneira tal que você tem um racha dentro da Ucrânia entre pró-russos e pró-ucranianos. Ou seja, é uma atividade altamente maligna você promover a divisão dos cidadãos, dos irmãos de uma nação, fazendo com que ela chegue à convicção genuína de que vale a pena pegar em arma e matar e morrer. Tudo isso para beneficiar apenas alguns poucos. Agora, por que eu estou comentando sobre esse ponto? Porque aqui no Brasil, nós não estamos livres desse perigo. Pelo contrário, o terreno foi bem preparado e está bem fértil para esse tipo de cenário que aconteceu na Ucrânia e um pouco diversamente que acontece em Israel, na Palestina e no Líbano, né? Que é a divisão sectária de grupos e a demonização do outro. Você fechar a possibilidade total para o contraditório. O Brasil, depois da Operação Lava Jato, depois de 2013, 2014, se tornou esse cenário de polarização extrema. Se você observar, depois do fim do golpe de Estado, todas as eleições de Collor, né,
Fernando Henrique, com Lula, não foram eleições cujo os ânimos estavam tão alterados. E a eleição, né, que derrubou Dilma, as manifestações que derrubaram Dilma, que levaram a um exacerbamento do comportamento e da postura dos agentes políticos nacionais, dos manifestantes e da população em geral, dividindo o país, achando tecido social, com certeza esse fenômeno ele não foi algo natural. Ele é algo, como é que eu posso dizer? Cientificamente, de forma inteligente, planejado, promovido e incentivado para que, de fato, a sociedade se torne dividida e, portanto, vulnerável. Essa é a condição que hoje nos encontramos aqui no Brasil. Uma sociedade em que nem a direita, nem a esquerda consegue governar o país. Uma sociedade totalmente polarizada e dividida e pronta para um embate, para o conflito. Então, é preciso refletir sobre essas questões, sobre a origem desse movimento e tentar desengatilhá-lo na origem. Por hora, fica aqui essas considerações e se você gostou da reflexão, contribua com esse canal que vamos estar fazendo mais vídeos. Saudações e forte abraço a todos.